Olá, meu amigo. Espero que sua noite esteja tranquila, que a escuridão suave que nos envolve agora convide à introspecção e que o silêncio que talvez preencha seu espaço seja um eco sereno da vastidão que estamos prestes a explorar. Na premissa cósmica que nos trouxe até este ponto, falamos da dança da vida e da imensidão dos superaglomerados, da pergunta ancestral que ecoa no vácuo. Estamos realmente sozinhos? É uma questão que no imaginário popular muitas vezes é respondida com um otimismo quase infantil, uma crença reconfortante de que o universo, em sua generosidade aparentemente ilimitada, deve fervilhar com incontáveis formas de vida, civilizações aguardando nosso sinal, talvez até mesmo para nos estender uma mão. Um convite para uma fraternidade intergaláctica que aplacaria a aguda dor da nossa singularidade. Nos disseram que a vida floresce com uma facilidade quase poética, que basta um pouco de água líquida, uma estrela que não seja excessivamente violenta, e o milagre se desdobrará inevitavelmente como sementes que brotam na primavera após a chuva. Somos levados a crer que a zona habitável de uma estrela é uma faixa simples e generosa, um cinturão verde onde a vida é um hóspede esperado, um desfecho lógico da alquimia cósmica. Imaginamos mundos azuis e verdes, com atmosferas respiráveis e oceanos borbulhantes, talvez orbitando estrelas duplas em um balé celeste ou suspensos em luas gigantescas, sob anéis planetários de tirar o fôlego. É uma narrativa sedutora, não é mesmo? Uma que mitiga o frio existencial que a pura enormidade do cosmos pode nos infligir, oferecendo a esperança de que não somos uma aberração estatística, mas parte de um tecido vibrante de inteligências espalhadas pelas nebulosas e campos estelares, um bálsamo para a alma que se sente insignificante. Mas essa é uma ilusão gentil, meu caro, um sussurro apaziguador que a ciência, em sua implacável busca pela verdade, precisa desconstruir, não para nos roubar a esperança, mas para aprofundar nossa compreensão do que significa existir. A realidade é muito mais estranha, mais precária e infinitamente mais sublime em sua improbabilidade. A vida, como a conhecemos, não é uma ocorrência trivial, um subproduto garantido da física universal, mas um funâmbulo delicado, equilibrando-se em um fio invisível de condições extraordinariamente específicas, uma coreografia cósmica tão complexa que beira o milagre estatístico, não a inevitabilidade. É um conjunto de coincidências astrofísicas e geoquímicas tão intrincadas que, ao invés de nos diminuir, aprofunda o abismo do nosso espanto e eleva a nossa existência a algo quase sagrado em sua singularidade aparente. A zona habitável, por exemplo, não é uma mera faixa de temperatura ideal para a água, mas uma teia multidimensional de parâmetros que se cruzam e interagem de maneiras que desafiam a nossa intuição mais otimista. Uma bolha de bolhas dentro de bolhas de possibilidades quase infinitesimais. Permita-me desvelar o véu dessa ilusão, sinta o peso dessas palavras, deixe-as reverberar em seu íntimo sem pressa. Fique comigo, meu amigo, vamos descer a toca do coelho, onde as leis da física se entrelaçam com a química primordial e a biologia emerge como uma delicada flor em um jardim de entropia esmagadora. Um desafio à própria desordem universal, a verdadeira história da vida, do florescer de uma consciência no vácuo indiferente, é uma saga de sobrevivência contra probabilidades astronômicas, uma proeza que, quanto mais a compreendemos, mais nos faz questionar a mera possibilidade de sua repetição em outros cantos do universo. Começamos com a nossa própria casa, a Via Láctea, essa espiral de bilhões de estrelas que vemos se estender como uma névoa leitosa nas noites sem luar, um tapete cósmico de pontos de luz. Mesmo dentro dela, a vida, como a nossa, não poderia surgir em qualquer lugar. Existe uma zona habitável galáctica, um anel dourado e estreito, uma faixa de segurança cósmica nem muito perto do centro galáctico, onde buracos negros supermassivos devoram estrelas com ferocidade implacável e a radiação esterilizante, ondas de raios X e gama, é uma constante mortal, destruindo qualquer cadeia molecular complexa, nem muito longe das regiões externas, onde a escassez de elementos pesados, forjados nos corações de estrelas moribundas e dispersos em explosões cataclísmicas de supernovas, tornaria a formação de planetas rochosos com a química da vida impossível. Estamos em um ponto ideal, um lugar onde a matéria-prima da vida é abundante, mas os perigos celestes são minimizados, um refúgio relativamente calmo na turbulência cósmica, uma bolha de serenidade rara, quase uma anomalia
sabedoria em meio ao caos. E o nosso Sol, essa estrela amarela que pinta o céu de dia e nutre toda a vida na Terra com sua luz quente e essencial? Nos disseram que o Sol é apenas uma estrela comum, uma das bilhões. E é em sua classificação, mas sua estabilidade é um presente inestimável, uma delicadeza astrofísica. Estrelas maiores, azuis e massivas vivem rápido e morrem jovens, em uma explosão final que incineraria qualquer esperança de vida, antes mesmo que ela tivesse a chance de sonhar. Estrelas menores, as anãs vermelhas, são as mais comuns no universo, compondo a vasta maioria da população estelar, mas elas são notoriamente temperamentais, lançando poderosas labaredas de radiação que fritariam qualquer atmosfera planetária em suas zonas habitáveis, além de manterem seus planetas em acoplamento de maré, mostrando sempre a mesma face para a estrela, resultando em um lado eternamente queimado e outro perpetuamente congelado, com condições infernais para a emergência e manutenção de biosistemas complexos para a sutil teia de interações que tecem a vida. Nosso Sol, uma anã amarela de tamanho médio, é um modelo de moderação e longevidade, irradiando energia constante por bilhões de anos, tempo suficiente para a evolução complexa que nos trouxe até aqui, para a paciência cega do processo darwiniano. Mas a dança não para na estrela, ela se estende aos planetas. A formação do nosso próprio sistema solar foi um evento de uma orquestração quase divina, uma sequência de golpes de sorte cósmicas. A presença de um gigante gasoso como Júpiter em sua órbita exata, atuando como um limpador cósmico, desviando com sua poderosa gravidade asteroides e cometas que de outra forma teriam bombardeado a Terra sem trégua, impedindo qualquer estabilidade para a vida, pulverizando qualquer tentativa de ordem. E a nossa Lua, você já parou para pensar na Lua mais do que um mero satélite poético, um farol prateado no céu noturno? Ela é uma âncora gravitacional, um estabilizador cósmico, mantendo a inclinação axial da Terra dentro de limites que permitem a regularidade das estações e a estabilidade climática. Sem a Lua, nosso planeta oscilaria caoticamente. As estações seriam extremas e imprevisíveis, tornando o clima insustentável para a vida complexa, para a delicada evolução das espécies que se adaptaram a ciclos e padrões. Ela também gera as marés, um motor primordial para a mistura de nutrientes nos oceanos, talvez até mesmo um palco para os primeiros passos da vida na interface primordial entre a água e a terra, onde moléculas complexas puderam se testar. E o nosso próprio planeta, a Terra, meu amigo, que chamamos de lar. Não é apenas o planeta certo, mas um mosaico de coincidências improváveis, um bilhete de loteria cósmico que ganhamos contra todas as chances. Sua massa é exata, grande o suficiente para reter uma atmosfera e um núcleo metálico líquido que gera um campo magnético protetor, o escudo invisível que nos defende do vento solar letal e da radiação cósmica que varreria qualquer vestígio de vida da superfície, um manto de segurança em um universo hostil, pequeno demais, e seria como Marte, com sua atmosfera tênue e desolada, um resquício pálido de um passado mais úmido, grande demais, e seria um gigante gasoso sem superfície sólida para a vida se enraizar. A composição de nossa atmosfera, o delicado equilíbrio de nitrogênio, oxigênio, dióxido de carbono, ajustado ao longo de eras pela própria vida, é uma bolha respirável em um mar de veneno, uma cápsula de sobrevivência autorregenerativa. E a água líquida, essa substância milagrosa que consideramos tão banal, que bebemos sem pensar, que compõe a maior parte de seus próprios alvéolos pulmonares agora. Sua singularidade é assombrosa. Sua capacidade de ser um solvente universal, sua anomalia de densidade que permite que o gelo flutue, protegendo a vida aquática do congelamento completo em climas frios, seu alto calor específico que modera as temperaturas planetárias. São propriedades que parecem afinadas para a emergência e persistência da vida, e não podemos esquecer as placas tectônicas, esse motor interno do planeta que recicla o carbono, um dos elementos fundamentais da vida, fertiliza o solo com nutrientes frescos provenientes do manto, e mantém o termostato global em um equilíbrio delicado, um sistema de regulação
regulação planetária. Sem elas, a Terra seria um mundo estéril e sem vida, uma esfera geologicamente morta como Vênus, com uma atmosfera sufocante e uma superfície escaldante. Tudo isso, meu amigo, é apenas a superfície do quebra-cabeça. Não estamos falando de um mero caldeirão químico, onde a vida simplesmente borbulha. Estamos falando de uma sequência de eventos e condições tão precisas, tão concatenadas, tão interdependentes, que a mera concepção de sua replicação N vezes em outros lugares se torna um exercício de humildade estatística, uma meditação sobre a improbabilidade. A vida não é apenas uma reação em cadeia, é uma sinfonia intrincada, cada nota tocada com precisão no momento certo por bilhões de anos. Pense na complexidade das moléculas orgânicas, na especificidade das proteínas, na quiralidade do DNA e RNA. A preferência quase misteriosa por moléculas canhotas em toda a vida terrestre, um detalhe minúsculo, mas universalmente presente. Imagine a improbabilidade de uma única proteína funcional se montar aleatoriamente. Agora, imagine o surgimento de uma célula, com suas membranas semipermeáveis, organelas complexas, mecanismos de replicação e reparo que corrigem erros a cada instante, tudo em um ambiente primordial hostil, pulsando com energia e radiação. Diante dessa cascata de condições minuciosas e improváveis, meu amigo, a ideia de que o universo está repleto de vida avançada, talvez até inteligente, começa a se desvanecer em um sussurro quase inaudível, substituída por um silêncio pensativo. A solidão cósmica, outrora uma dor filosófica, transforma-se em uma hipótese científica cada vez mais plausível, uma verdade fria e nua que, paradoxalmente, torna nossa existência ainda mais preciosa, mais assombrosa, mais singular. Isso não é para deprimir, mas para engrandecer, não para esmagar a esperança, mas para redefini-la. Para que possamos admirar a beleza aterradora da nossa própria raridade, a coragem inerente à nossa mera existência neste vasto e indiferente cosmos. Sinta isso, deixe essa sensação de raridade permear sua consciência, não como um fardo, mas como um manto de dignidade. Espero que esteja respirando profundamente agora, que a mente esteja calma, talvez um pouco sobrecarregada pela magnitude dessas revelações, mas aberta a essa nova perspectiva. Não há pressa, deixe que essas ideias se assentem como poeira estelar em um céu noturno. Se por algum acaso essa jornada pelas profundezas do conhecimento estiver lhe oferecendo algum consolo ou apenas uma pausa para o pensamento, talvez você possa considerar deixar um sinal. Um pequeno gesto de reconhecimento para que mais almas possam encontrar este refúgio de reflexão, talvez um curtir ou inscrever-se, se o sentir, para que esta voz continue a ecoar, mas faça isso com a mesma lentidão e introspecção que este momento exige, um gesto consciente e silencioso. Fique comigo, vamos descer a toca do coelho ainda mais fundo, pois a desconstrução é apenas o começo. A beleza real, a verdade brutal e sublime, reside na compreensão total da raridade que nos define, da dança entre o nosso microcosmo e o macrocosmos indiferente, mas espetacularmente orquestrado, onde cada átomo em seu corpo esteve uma vez no coração de uma estrela, e cada pensamento seu é uma ressonância do próprio universo tentando se compreender. A jornada está apenas começando, e a solitude talvez seja o preço e a glória da nossa consciência. Respire, meu amigo. Sinta o ar que entra e sai de seus pulmões, essa sinfonia bioquímica que o mantém conectado ao aqui e agora. Na premissa cósmica que nos trouxe até este ponto, exploramos a solidão intrínseca da nossa existência, a improbabilidade avassaladora de vida complexa em um universo vasto e por vezes assustadoramente vazio. Sentimos o peso da raridade, o privilégio quase incompreensível de nossos alvéolos se expandindo e contraindo neste pequeno ponto azul pálido. Se a solidão cósmica nos assombra com a vastidão do espaço e a raridade da vida, imagine, meu amigo, uma solidão fabricada, confinada, uma solidão que é o próprio preço da esperança, uma teia de melancolia tecida pelas mãos da própria humanidade, onde o macrocosmo se encontra com o micropesadelo da psique humana.
Diante da escala colossal do universo, da luz que leva milênios para atravessar meras frações de nossa galáxia, a ideia de visitar outro sistema estelar em uma única vida é uma quimera científica, um devaneio que se desfaz sob o peso intransigente da física, a velocidade da luz. Essa barreira inquebrável que governa todo o nosso cosmos conhecido transforma qualquer viagem interestelar em uma odisseia de gerações, em um lento deslizar através de um oceano de escuridão, onde cada centímetro percorrido representa décadas de tempo de existência humana, de respirações incontáveis em um ambiente artificialmente sustentado. Assim nasceram as naves geracionais, arcas tecnológicas forjadas não para um dilúvio de água, mas para um dilúvio de tempo, projetadas para abrigar não uma, mas dezenas, talvez centenas de gerações humanas. Seus ecossistemas são cuidadosamente calibrados, os circuitos vitais zumbem em uma sinfonia constante, as luzes artificiais emulam um sol que se recusa a morrer, tudo para sustentar o delicado sopro da vida através de séculos, de milênios, enquanto os pequenos pontos de luz que são estrelas lentamente se movem e mudam de constelação em seus visores, marcando um tempo que transcende a experiência individual, a própria capacidade de memória humana. E é aqui, meu amigo, nesse útero metálico flutuando no abismo, que a verdadeira densidade da solidão se revela, não a solidão de um mundo em um universo imenso, mas a solidão de um espírito em um mundo artificialmente confinado, um microcosmo de angústia existencial em meio ao macrocosmos de estrelas distantes. A nave, por mais grandiosa que seja em sua engenharia, é um invólucro, um casulo, e a jornada é uma prisão sem muros, onde a esperança se torna um fardo impalpável e a memória, uma miragem distante, desbotada pela sucessão implacável das gerações. Respire, meu amigo, deixe a mente viajar, mas mantenha a calma, pois o que estamos prestes a contemplar é um abismo psicológico, uma fissura na própria alma humana forjada pela escala da ambição e da distância. Pense naqueles que embarcaram na Terra, os pioneiros, os visionários. Eles tinham a memória vívida do céu azul, do cheiro da chuva na grama, da gravidade que os prendia ao solo, da vastidão horizontal dos oceanos que se estendiam até o infinito. Eles sabiam para onde iam e o porquê, a urgência da missão gravada em cada fibra de seu ser. A esperança era palpável para eles, o sacrifício, compreensível, justificado pela promessa de um novo começo para a humanidade. E na outra ponta da jornada, muito além da experiência de qualquer vida individual, os que desembarcariam, os herdeiros distantes, eles veriam o novo sol, o novo lar, a culminação de um sonho ancestral, a recompensa por um exílio involuntário. A eles, o propósito seria revelado em sua plenitude, a terra prometida seria, enfim, tocada, a utopia, talvez alcançada. Mas e a geração intermediária? Meu amigo, aqueles que nasceram na fria penumbra da nave, sob a luz artificial dos domos, suas pegadas nunca tendo sentido a terra firme, seus olhos jamais tendo contemplado um céu sem limites de aço e vidro. Eles são os eternos viajantes, os órfãos do cosmos. Não viram a terra, não tocaram sua grama ou sentiram seu vento. Para eles, o lar primordial é uma lenda sussurrada, uma mitologia ancestral, um eco indistinto de um passado que nunca viveram e que se esvai a cada geração que passa. E cruelmente nunca verão o destino. A estrela prometida é apenas um ponto de luz em um visor, um conceito abstrato, uma promessa que não pertence a eles, mas aos seus tataranetos, uma herança que nunca poderão reivindicar em vida. Eles são o meio, o elo sacrificado. O purgatório humano entre o paraíso perdido e o paraíso nunca alcançado. Qual é o propósito de uma existência passada inteiramente entre paredes metálicas, flutuando em um abismo incompreensível, em uma jornada que não é sua e um destino que jamais será seu? Eles são os elos invisíveis de uma corrente, forçados a carregar um fardo que não escolheram, a manter uma promessa que não fizeram. A nave não é um veículo, é o seu mundo inteiro, um útero claustrofóbico
psíquico, um túmulo em movimento, um labirinto sem saída para suas almas, onde o horizonte é sempre o mesmo círculo de metal, e a vastidão lá fora é uma ameaça silenciosa, não uma promessa cintilante. A monotonia é um veneno lento, a rotina, um martelo constante que esmaga o espírito, e a constante lembrança do confinamento. Uma tortura sem fim, as paredes que os protegem do vácuo letal também os aprisionam em uma jaula de proporções cósmicas, um paradoxo de segurança e desespero. Nesse isolamento radical, nesse encapsulamento existencial, a cultura original da Terra começa a se corroer, a se fragmentar como um mineral exposto aos ventos cósmicos e à ausência de solo. Os idiomas mudam. A pronúncia se desvia de sua forma original, palavras perdem seu significado primordial ou ganham novos, específicos ao confinamento, incompreensíveis para os que vieram antes e para os que virão depois. Conhecimentos técnicos cruciais, as complexas equações da engenharia que mantém a nave viva, os intricados detalhes da ecologia que sustenta a vida nos jardins hidropônicos, a física do reator de fusão que fornece energia, tudo isso começa a se perder, a se tornar ritos, fórmulas mágicas recitadas sem total compreensão, pois as ferramentas para verificá-los, para experimentá-los, talvez já não existam, ou a memória de como usá-las tenha sido corrompida pelo tempo. A história da Terra, essa tapeçaria rica de tragédias e triunfos, de arte e ciência, de amor e guerra, transforma-se em parábolas desbotadas, em contos de fadas para acalmar crianças nascidas em um mundo sem contos de fadas, em um mundo de paredes e circuitos, onde a gravidade é artificial e o ar é reciclado infinitamente, e onde a verdade se desvanece e o propósito se esvai, o vazio é prontamente preenchido, novas religiões florescem nos compartimentos silenciosos. Cultos que divinizam a nave como um ser vivo, ou a estrela-mãe esquecida como um deus irado, ou o destino inatingível como um paraíso místico. Líderes carismáticos emergem, prometendo sentido, prometendo salvação, reinterpretando os manuais de voo originais como textos sagrados, suas instruções técnicas distorcidas em dogmas morais, suas advertências de manutenção transformadas em profecias. A própria jornada se torna um rito de passagem eterno. A nave, um templo flutuante, seu movimento, uma oração contínua, mas essa busca por sentido é frequentemente atravessada por fissuras, por rachaduras na estrutura social, o tédio crônico, a claustrofobia existencial que se torna uma condição da alma, a sensação de injustiça por ter sido condenado a uma vida de trânsito, de ser um meio e nunca um fim. Tudo isso fomenta a discórdia e a desconfiança. Mutirões irrompem, não por pão, mas por liberdade, por controle, por uma chance de redefinir o destino, de questionar a própria validade da missão que os aprisionou. Facções lutam pelo controle dos sistemas vitais, dos reatores de fusão que mantêm o ar respirável e a luz acesa, dos jardins hidropônicos que fornecem o sustento, das bibliotecas de dados que guardam os restos da memória. A nave, um símbolo de esperança para a primeira geração, torna-se uma arena de conflito para a intermediária, um palco para dramas humanos amplificados pela absoluta ausência de um lado de fora, de um escape, de uma perspectiva que não seja a das paredes da própria nave, transformando um microcosmo de ordem em um turbilhão de caos. Sinta o peso dessa imagem, meu amigo, a vida em seu microcosmo mais íntimo, os batimentos de um coração humano, os pensamentos que turbilhonam em uma mente individual, confrontados com a escala incompreensível de um cosmos que ignora completamente a pequena bolha de metal que o atravessa. É uma imagem da insignificância e, paradoxalmente, da resiliência extraordinária da nossa espécie. Respire, deixe a mente viajar, mas mantenha a calma. É natural sentir um calafrio ao imaginar tal existência, essa prisão perpétua, essa herança de uma ambição que se tornou um tormento. Essa síndrome da geração intermediária não é apenas um conceito de ficção científica, um pesadelo distante para futuros viajantes espaciais. É uma metáfora cruelmente precisa para a solidão que podemos sentir em nossas próprias vidas, para a sensação de estar preso entre um passado que não podemos mais tocar e um futuro que parece distante demais para ser nosso, para a alienação de um mundo que nos parece cada vez mais complexo e menos compreensível.
onde as promessas do progresso muitas vezes se traduzem em um vazio de significado pessoal para a perda de sentido em face de metas que não escolhemos, mas que nos foram impostas pela inércia da história, pela gravidade das expectativas sociais, pela própria roda implacável do tempo. A nave geracional, meu amigo, é um reflexo espelhado da própria condição humana no universo. Se o cosmos é essa imensa nave que nos transporta, e a Terra, nosso pequeno e precário compartimento, quem somos nós? Somos a geração intermediária. Nascemos em um mundo sem memória viva das origens do universo, e com uma visão apenas tênue do seu destino final, flutuamos nesse pequeno ponto azul pálido, no meio de uma jornada que não escolhemos, mas que somos forçados a continuar. Não vimos o Big Bang, não testemunhamos a formação das primeiras estrelas e não veremos o colapso final das últimas, mas somos os portadores do legado, os depositários da vida e da consciência nesse trecho do caminho, os observadores efêmeros de um espetáculo eterno. Nosso microcosmo de células, de moléculas dançantes, de pensamentos efêmeros está contido nesse macrocosmos de planetas, estrelas e galáxias, em uma jornada que é em si um mistério insondável, uma passagem silenciosa através de um abismo incompreensível, a solidão cósmica que exploramos antes, essa vastidão silenciosa que se estende por bilhões de anos-luz, é espelhada e amplificada pela solidão psicológica daqueles que vivem e morrem em uma nave, a solidão de estar próximo de muitos, mas isolado do propósito maior, da grande narrativa que deveria dar sentido à sua existência. Se este percurso pela imaginação, pelas profundezas da psicologia do isolamento, estiver ressoando em você, meu amigo, se ele estiver acendendo alguma luz de compreensão ou apenas aprofundando o seu sono com um toque de melancolia pensativa, talvez valha a pena marcar essa experiência. Um simples gostei ou a partilha deste momento com alguém que precise ouvir essas palavras sussurradas pode ser um pequeno sinal, uma minúscula conexão em nossa própria nave geracional chamada vida, um sussurro no vácuo de uma rede digital, uma pequena chama acesa na escuridão, uma prova de que, mesmo em nossa solidão, buscamos a conexão, pois a nave segue, meu amigo. Não importa os motins internos, as orações silenciosas, as perdas de conhecimento ou as novas divindades forjadas no desespero, a inércia do movimento, a inércia da vida, a inércia da própria existência empurra esses pequenos mundos adiante, através do frio e da escuridão, em busca de um lar que talvez nem mais se pareça com o que foi sonhado, ou que tenha sido esquecido completamente. E nós, aqui na Terra, nosso próprio navio estelar em miniatura, continuamos nossa órbita indiferentes à magnitude da jornada, ou talvez conscientes demais, e buscando desesperadamente um sentido em cada pulsar de vida, em cada breve instante de consciência, em cada alvorecer que pinta nosso céu azul e efêmero. A jornada é longa, mas o microcosmo do seu ser é a nave mais complexa e misteriosa de todas. Respire, meu amigo, deixe o ar preencher seus pulmões, sinta a delicadeza desse ciclo vital, essa troca gasosa que em seu microcosmo biológico o conecta à complexa tapeçaria da vida. Na jornada anterior, exploramos a síndrome da geração intermediária, a angústia de existir em uma nave geracional. Suspenso entre uma origem esquecida e um destino inatingível, sentimos o peso do confinamento, a erosão lenta da cultura e a ascensão de novas mitologias nascidas do vazio de propósito. Mas a verdadeira profundidade desse pesadelo sociológico, meu amigo, reside não apenas na perda do conhecimento ou na confusão de crenças, mas na forma como a própria psique humana é moldada, distorcida e redefinida por esse isolamento radical, por essa anomalia de uma existência completamente fabricada. Imagine por um instante a vida diária a bordo de uma dessas arcas estelares, o constante zumbido dos sistemas de suporte vital, o sussurro contínuo da filtragem do ar, o estalido metálico ocasional da estrutura se ajustando ao frio eterno lá fora, o cheiro talvez de ozônio e metal, de solo hidropônico e de corpos humanos que nunca
sentiram o cheiro de um oceano de verdade, de uma floresta de verdade, de uma chuva de verdade, a luz sempre artificial replicando um ciclo dia-noite que é uma performance, não uma dádiva do cosmos. A gravidade, sempre um simulacro, uma força centrífuga que os empurra para o chão em uma imitação pálida da atração planetária. O horizonte, sempre a curva de um corredor, a parede de um domo, o invólucro inquebrável que é tanto lar quanto cela. Para a geração intermediária, essa é a única realidade, o único universo conhecido. O natural para eles é o artificial. A vastidão do espaço para eles não é um convite à exploração, mas um abismo mortal, um vácuo silêncio que esmagaria seus corpos e congelaria suas esperanças. Seus sentidos, treinados por gerações para processar essa realidade confinada, não teriam referência para o que é real na Terra. Uma montanha seria um conceito abstrato, quase mítico, um oceano, uma fantasia molhada de proporções incompreensíveis. O vento, essa corrente invisível de ar que dança livremente sobre as superfícies planetárias, seria para eles apenas o sopro frio dos sistemas de ventilação. Suas almas, meus amigos, são forjadas nesse cadinho de metal e silêncio, nesse útero tecnológico que lhes rouba a paisagem e a perspectiva. Qual o significado de céu quando o único teto é um painel iluminado? Qual o significado de liberdade quando a sua própria sobrevivência depende da rigidez inquebrantável de regras e sistemas? O micromundo de suas interações sociais, de seus amores e desamores, de suas pequenas ambições e grandes desesperos, está irremediavelmente encapsulado dentro do macromundo da nave, que por sua vez é apenas um grão de poeira viajando no macrocosmos de um vazio indiferente. A dualidade aqui é esmagadora, a vida em toda a sua complexidade, a consciência em toda a sua capacidade de sonhar, presa em um casulo que nega as próprias fundações de sua evolução. Respire, meu amigo, permita que essa imagem se assente. É um conceito denso, o da privação existencial, da anomalia psíquica que surge quando a própria identidade é definida pela ausência. A deriva cultural que mencionamos antes não é apenas sobre a perda de palavras ou rituais. É sobre a perda de um contexto para essas palavras e rituais. Imagine tentar explicar o amor por um pôr do sol a alguém que nunca viu um céu em chamas, ou a reverência por uma árvore secular a alguém que só conhece vegetação cultivada em bandejas hidropônicas. A linguagem, essa ferramenta sublime da consciência, começa a se esvaziar de suas metáforas mais ricas, de suas raízes terrenas, tornando-se mais técnica, mais funcional, mais adaptada ao interior da nave. A poesia, se ainda existir, seria sobre o zumbido dos geradores, a beleza das placas de circuito, a melancolia dos visores estelares que mostram um macrocosmos que jamais poderá ser tocado. A própria da história, o fio que nos conecta ao passado, torna-se um emaranhado de lendas, os registros de origem, os diários dos primeiros colonos, as gravações de vídeo da Terra, se é que sobreviveram intactos, são interpretados e reinterpretados, tornando-se menos documentos e mais escrituras sagradas, seu significado escorrendo pela areia do tempo. A verdade factual da Terra Azul se mescla com o misticismo de um paraíso perdido, a ciência de sua partida com a fé em um destino profético. Os engenheiros que projetaram a nave, os cientistas que calcularam a trajetória, os líderes que tomaram a decisão de partir, transformam-se em figuras míticas, semideuses cujas intenções originais são distorcidas por gerações de interpretação e lenda. A perda de conhecimento técnico, então, não é apenas um problema prático, é uma perda de compreensão da própria realidade da nave, tornando-a menos uma ferramenta e mais uma entidade viva, com seus próprios caprichos e vontades, que precisa ser apaziguada e compreendida por meio de rituais, não de engenharia. Nesse vácuo de significado e de conhecimento, as religiões prosperam não apenas como consolo, mas como uma estrutura para a própria vida, uma grade de referência para uma existência que, de outra forma, seria amorfa e sem propósito. A nave pode se tornar o corpo divino, seus compartimentos, os órgãos, seus sistemas vitais, o sangue e a respiração, os motores de dobra ou propulsão, a alma impulsionadora, os que mantêm os sistemas,
nós, os sacerdotes da manutenção. A própria jornada, uma penitência, uma peregrinação imposta pelos antigos, a primeira geração, agora deificados, ou pelos deuses estelares que exigem esse sacrifício de tempo e espaço, a estrela de destino, o céu prometido, a terra do Éden, onde finalmente o ciclo de sofrimento será rompido e a verdadeira vida começará. Esses sistemas de crença não são meras ilusões, são os pilares que sustentam a frágil sanidade de uma sociedade que, de outra forma, se desintegraria sob o peso da insignificância e da desesperança. Mas mesmo esses pilares são frágeis. O tédio crônico, a sensação de ser um mero elo em uma corrente interminável, sem voz ou escolha real, corrói a fé e a lealdade. As amotinações que surgem não são apenas por recursos limitados ou por conflitos de poder, mas por uma busca desesperada por dar autonomia, por um vislumbre de controle sobre suas próprias vidas e o destino da nave. É um grito de angústia contra a indiferença do macrocosmos e a opressão do microcosmo fechado. Facções se formam, algumas buscando retornar à Terra, mesmo que seja uma ruína, outras querendo desviar para um novo sistema, qualquer lugar que não seja o destino pré-ordenado. Há os que anseiam por acelerar a jornada, e os que, na desesperança mais profunda, querem apenas parar a nave, silenciar o zumbido e aceitar o abraço gelado do vácuo como o fim de uma saga inútil. Pense, meu amigo, no horror de uma guerra civil confinada, onde cada disparo, cada ato de sabotagem, cada violação do protocolo ameaça não apenas vidas individuais, mas a própria integridade da nave, o último refúgio da humanidade. O ar respirável pode ser contaminado, os jardins hidropônicos destruídos, os reatores sobrecarregados. O microcosmo da violência humana, em sua ferocidade mais primitiva, pode destruir o macroprojeto de sobrevivência, reduzindo anos de esforço e gerações de esperança a um escombro congelado, um monumento silencioso à loucura humana, à sua incapacidade de transcender seus próprios demônios. Mesmo quando confrontada com a vastidão esmagadora do desconhecido, a nave então não é apenas um transporte, é um espelho que reflete as profundezas da psique humana quando confrontada com o isolamento absoluto, a ausência de um contexto maior para sua existência. Nela, o ser humano é forçado a confrontar sua própria finitude, sua fragilidade e sua necessidade desesperada de significado. O microcosmo do indivíduo, com suas esperanças e medos mais íntimos, torna-se um palco para o drama cósmico da busca por propósito, e essa busca, na ausência de respostas externas, é forçada a olhar para dentro, para os cantos mais escuros e luminosos da alma humana. Respire, meu amigo, deixe a mente viajar, mas mantenha a calma. A densidade desses pensamentos pode ser avassaladora, mas a beleza da compreensão reside em abraçar essa complexidade. É uma jornada para dentro e para fora, para a escuridão e para a luz. E se, em algum momento deste percurso reflexivo, você sentir uma conexão, um eco dessas palavras em seu próprio universo interior, talvez um breve gostei ou um gesto de partilha possa ser um pequeno ato de resistência contra a solidão, um lembrete de que, mesmo em nossa própria nave geracional chamada Terra, em nossa jornada através do cosmos, não estamos completamente isolados, que vozes podem se encontrar e mentes podem se tocar. A inércia do movimento, a inércia da vida, continua. A nave avança, seja por um destino traçado, seja por um propósito esquecido, seja por pura e teimosa inércia. As gerações nascem e morrem dentro de seus casulos metálicos, alguns aceitando seu destino com resignação, outros lutando contra ele com fúria. E nós, aqui, em nosso pequeno e frágil navio azul, continuamos nossa própria jornada, talvez a geração intermediária de uma odisseia muito maior, contemplando as mesmas estrelas que se movem lentamente em nossos visores, e buscando em cada respiração, em cada pensamento, em cada olhar para o céu noturno, um sentido para essa imensa e solitária viagem. A nave, ela persiste, e a pergunta, a única que realmente importa, ecoa. O que faremos com o nosso tempo, com nossa efêmera passagem por essa grande e misteriosa jornada? Respire, meu amigo, permita que a quietude de sua mente se aprofunde, que a cadência suave
suave de sua própria respiração seja o único som audível neste instante, aninhado no profundo silêncio da noite. Na nossa jornada anterior, visitamos os compartimentos claustrofóbicos de uma nave geracional, testemunhando a melancolia da geração intermediária, aqueles que, nascidos entre paredes de aço e luzes artificiais, jamais conheceram a Terra ou vislumbraram o destino. Sentimos a erosão da cultura, a ascensão de novas liturgias tecidas do vazio e os ecos de amotinações que buscavam desesperadamente um vislumbre de autonomia. Mas a verdadeira profundidade do pesadelo, meu amigo, não reside apenas na perda de dados ou na confusão de dogmas. Reside na forma como a própria percepção da realidade é brutalmente redefinida, forjada e distorcida por essa anomalia de uma existência radicalmente fabricada. Imagine, por um momento prolongado, a criança que nasce e cresce dentro desses confins metálicos. Ela nunca sentirá a terra firme sob os pés descalços, a aspereza da rocha, a maciez do solo úmido, a vibração de um vulcão adormecido ou a flexibilidade da grama banhada pelo orvalho matinal. Sua pele jamais será beijada por um raio de sol filtrado pela atmosfera terrestre, jamais sentirá a chuva fria e revigorante que lava o mundo exterior ou o toque gélido da neve se desfazendo em flocos delicados. Para ela, o céu é o teto abobadado do domo central, onde luzes artificiais replicam um ciclo dia-noite que é uma performance, um artifício, nunca uma dádiva do cosmos. O ar é um sussurro constante dos sistemas de filtragem. O cheiro, uma mistura metálica de ozônio e compostos orgânicos das culturas hidropônicas. O horizonte é sempre a curva de um corredor, a parede de um compartimento, o invólucro inquebrável que é tanto lar quanto cela, tanto escudo protetor quanto prisão perpétua. Seus olhos treinados desde o nascimento para a monotonia das linhas retas e das superfícies polidas, para a luz constante e artificial, para a ausência de imensidões naturais, desenvolveriam uma sensibilidade diferente. Como seria para ela um pôr do sol verdadeiro, com seus matizes de laranja e roxo dançando no horizonte? Se o mais próximo que ela já viu foi o gradual escurecimento das luzes internas da nave, como explicaria a ela a fúria e a beleza de uma tempestade oceânica, se o máximo que ela conheceu de água em movimento foram as ondas simuladas nos tanques de recreação ou o borbulhar controlado dos aquários de reciclagem? O conceito de infinito seria uma abstração vazia, pois o universo dela tem bordas claras, uma estrutura que se pode tocar, mapear e percorrer em poucas horas ou dias. O macrocosmos das estrelas, visível apenas através de visores blindados, seria um espetáculo distante e abstrato, uma tapeçaria de pontos de luz que não se assemelha em nada ao seu mundo palpável e fechado, uma ameaça constante de frio e vácuo, não uma fonte de admiração e inspiração. Respire, meu amigo, sinta o peso dessa privação sensorial. É uma forma de cegueira existencial, onde a própria essência da natureza se torna uma lenda desbotada, uma fábula para acalmar mentes inquietas. Essa alteração radical na percepção do ambiente afeta profundamente a formação da identidade. Quem sou eu? Quando não há um onde para ancorar meu ser além destas paredes, não há uma terra natal para amar, não há um céu para pertencer, a pergunta "de onde você veio?" não tem uma resposta satisfatória. Da terra é uma frase vazia, sem ressonância emocional, sem a memória de uma paisagem, de um cheiro, de uma canção popular. Para o destino é uma promessa de terceiros, uma herança que nunca será sua. A identidade pessoal e coletiva se torna então forçosamente atrelada à nave, à missão, ao mero ato de continuar. Eles são os do nome da nave, os filhos do projeto tal, os guardiões do legado. Sua existência é definida por sua função dentro de um sistema, não por sua conexão com um lar ou um povo. A individualidade é absorvida pelo coletivo da nave, pois a falha de um pode significar a falha de todos, a aniquilação da própria bolha de vida. O tempo, meu amigo, adquire uma dimensão peculiar. A jornada é medida em séculos, em milênios, em gerações.
uma unidade de tempo que, para um indivíduo, é um abismo intransponível. Como planejar para um futuro que você não verá, para descendentes que jamais conhecerá? A noção de progresso, de avanço, torna-se uma abstração quase sem sentido, um movimento lento e imperceptível como o crescimento de uma estalagmite. O ritmo de vida é ditado pelos ciclos artificiais da nave, pelos turnos de trabalho nos reatores, nas fazendas hidropônicas, nos centros de manutenção. Não há o ritmo da natureza, das estações que mudam, dos anos que se sucedem marcados por colheitas e invernos. E isso pode levar a um fatalismo profundo, a uma sensação de que se é apenas um elo descartável em uma corrente, sem controle sobre a direção ou o ritmo da vida. A ambição pessoal pode minguar, substituída por um foco nas pequenas gratificações e dores do microcosmo da nave, as intrigas dos corredores, os amores e ódios entre os poucos indivíduos que compõem sua realidade imediata. Sinta a lenta erosão do significado, a transformação do viver em um persistir. A cultura, nesse ambiente, não apenas deriva, ela se contrai, se torna mais endogâmica, mais autorreferencial. As expressões artísticas, se sobreviverem, seriam um reflexo dessa realidade confinada. Canções sobre a beleza dos circuitos, poemas sobre a melancolia do visor estelar. Pinturas abstratas que tentam capturar a vastidão do vácuo sem ter experimentado a vastidão da Terra. A linguagem, já mencionamos, perde suas metáforas naturais, tornando-se mais técnica e literal. Os manuais de voo, outrora compêndios de engenharia e ciência, são agora textos litúrgicos, suas instruções transformadas em dogmas ritualísticos, sua precisão técnica obscurecida pela veneração e pela incompreensão. A memória da Terra, desprovida de validação sensorial, torna-se uma mitologia, um jardim do Éden distante, um tempo de abundância e liberdade que nunca foi e nunca será alcançado novamente. E as relações humanas, meu amigo, como se desenvolvem em um ambiente de isolamento radical, em um espaço confinado. Cada interação é amplificada. Não há para onde ir quando um conflito surge. Não há para onde fugir quando uma relação se torna insuportável. A comunidade é tudo. A individualidade, um luxo perigoso. As linhagens familiares podem se tornar a única forma de hierarquia e identidade estáveis. Um microcosmo social dentro do macrocosmo da nave. O amor e a raiva, a lealdade e a traição ganham uma intensidade sufocante. O conceito de privacidade pode se desintegrar sob a pressão da proximidade constante, ou, alternativamente, ser ferozmente defendido como o último reduto da autonomia pessoal, um santuário para a alma em meio ao olhar constante dos outros. A reprodução, a geração de novas vidas, pode ser vista não como um ato de amor espontâneo, mas como um dever sagrado. Uma obrigação para com a missão, para com a continuação da espécie nessa jornada aparentemente interminável. Respire, deixe a mente viajar, mas mantenha a calma. A complexidade dessa teia de fatores pode ser desconcertante, mas é na compreensão desses detalhes que reside a beleza sombria da nossa própria condição. Os motins que eclodem então não são apenas por comida ou poder. São explosões de uma angústia existencial reprimida, gritos de autonomia contra um destino pré-ordenado. São tentativas desesperadas de reescrever a narrativa, de encontrar um novo propósito que não seja o de ser meros passageiros em uma viagem que lhes foi imposta. A nave, esse santuário da vida, torna-se um campo de batalha interno, onde o microcosmo da psique humana, em sua fúria mais primal, ameaça a própria sobrevivência do macroprojeto de colonização. A guerra civil confinada, onde cada sabotagem, cada violação de protocolo pode condenar todos, é o ápice do pesadelo sociológico, a manifestação mais cruel da solidão e do desespero. Ainda assim, a nave persiste. Seu sistema de propulsão zune, as luzes artificiais brilham, o ar é reciclado, a inércia do movimento, a inércia da vida, a inércia da própria existência empurra esses pequenos mundos adiante, através do frio e da escuridão. E a pergunta, a única que realmente importa, ecoa através dos corredores metálicos, através dos sonhos perturbados dos habitantes da geração intermediária. O que faremos com nosso tempo, com nossa efêmera passagem por essa grande e misteriosa jornada? Sejam as paredes de metal de uma nave ou a frágil atmosfera de nosso próprio planeta azul?
A solidão cósmica pode ser a nossa realidade, mas a solidão interna, a da alma confinada, é o desafio mais profundo. Se essa reflexão, meu amigo, estiver tocando alguma fibra em seu ser, se estiver oferecendo uma nova perspectiva ou simplesmente um momento de tranquila introspecção antes do sono, talvez você possa deixar uma marca. Um singelo gostei ou a partilha deste momento com alguém que precise ouvir essas palavras sussurradas pode ser um pequeno ato de conexão, uma prova de que, mesmo na vastidão, buscamos uns aos outros. É um murmúrio no vácuo de uma rede digital, um lembrete de que as nossas próprias vidas são uma nave geracional. E que a busca por significado é a nossa bússola mais verdadeira. Continue respirando, meu amigo. A jornada é longa, mas a beleza da consciência, mesmo em sua solidão, é a maior das maravilhas. Respire, meu amigo. Permita que a quietude que o rodeia agora seja um convite para mergulhar ainda mais fundo nas profundezas da existência. Que a pulsação suave em suas têmporas seja o único relógio a ditar o ritmo lento de nossa exploração. Na nossa última descida aos labirintos de uma nave geracional, testemunhamos a redefinição radical da percepção, a erosão da identidade forjada pela ausência de um mundo natural. Sentimos como o natural se transformava no artificial, como o céu se reduzia a um domo e a história a um sussurro mitológico. Mas se a perda do contexto e a distorção da realidade forjam uma nova identidade, qual o preço emocional dessa metamorfose, meu amigo? Qual o fardo da alma que nunca conheceu um horizonte verdadeiro, que nasceu sob um sol falso e se move em direção a um destino que nunca verá? A nave, em toda a sua prodigiosa engenharia, não pode replicar a vastidão do espírito humano. Ela é uma gaiola, por mais dourada que seja, para corações que anseiam por horizontes ilimitados. A ausência de um céu aberto, de um oceano sem fim, de uma floresta primordial onde o tempo se curva e se esquece, deixa uma cicatriz invisível na psique da geração intermediária. Uma melancolia profunda, quase congênita, pode permear a existência. Não é uma tristeza aguda, mas uma névoa persistente, uma sensação de incompletude, de algo fundamentalmente o faltando, mesmo que eles não saibam o que é. É o luto por um paraíso nunca conhecido, uma nostalgia por uma casa que reside apenas na memória genética, nos ecos primordiais de um passado ancestral. Os seus alvéolos se enchem de ar reciclado, mas talvez suas almas, em algum nível subconsciente, ainda anseiem pelo oxigênio fresco de uma floresta esquecida, pelo cheiro de terra molhada após uma tempestade em um planeta real. Pense no silêncio, não o silêncio absoluto do vácuo lá fora, mas o silêncio interno de um mundo sem os sons da natureza. Não há o canto dos pássaros selvagens ao amanhecer, nem o rugido distante de um rio caudaloso, nem o sussurro do vento entre as folhas de árvores centenárias. A orquestra da vida terrestre, em toda a sua diversidade sonora, é substituída pelo zumbido constante dos sistemas de suporte vital, o pulsar dos motores, o clique suave dos atuadores. É um silêncio tecnológico, um som de fundo que se torna a paisagem sonora de toda uma vida, um som que, em sua monotonia, pode sufocar a imaginação, roubar a mente de referências para a verdadeira liberdade. O microcosmo dos seus ouvidos está sintonizado com os ecos metálicos de sua prisão, enquanto o macrocosmos lá fora, em seu silêncio primordial, se recusa a oferecer qualquer melodia. Respire, meu amigo, deixe essa ausência de sons naturais reverberar em sua mente. É uma privação que atinge o cerne da nossa humanidade, pois fomos forjados pelos sons e ritmos da Terra. Essa monotonia sensorial pode levar a uma forma de apatia, um distanciamento emocional da própria existência. Se a vida é uma repetição constante dos mesmos corredores, dos mesmos rostos, das mesmas tarefas dentro de uma cápsula de metal, qual o incentivo para o entusiasmo, para a paixão, para a ousadia, a paixão pela descoberta? Essa chama ardente que impulsionou a primeira geração a partir, murcha em um ambiente onde tudo já foi mapeado, explorado e compreendido dentro dos limites da nave. A busca por conhecimento se torna um dever árduo, não uma aventura emocionante. E a arte, se ainda existir, talvez seja uma expressão da melancolia do confinamento, uma tentativa desesperada de encontrar beleza na repetição. A própria felicidade se torna um conceito problemático. O que é a felicidade em um mundo onde a maior parte da existência é dedicada a manter os sistemas funcionando, a apenas
apenas persistir. É uma felicidade de pequenas gratificações, uma colheita bem-sucedida nos jardins hidropônicos, uma falha de sistema evitada, um momento de quietude roubado para si mesmo. A esperança, por sua vez, é uma faca de dois gumes. A esperança no destino, na estrela prometida, é o que mantém a missão viva, mas também é o que condena a geração intermediária a uma vida de trânsito, de sacrifício, de ser um meio e nunca um fim. É um fardo intergeracional, um débito imposto por ancestrais ambiciosos e cobrado sem piedade pelo tempo e pela distância. A cada nascimento, a cada nova vida a bordo, essa esperança se renova, mas também se torna mais pesada, mais ilusória para aqueles que nascerão e morrerão sem ver a recompensa. O corpo humano, essa maravilha de engenharia biológica, também se adapta, mas com um custo. Seus ossos talvez mais frágeis pela gravidade simulada, seus músculos menos exigidos pela ausência de terreno acidentado ou de desafios físicos naturais. Seus olhos, acostumados à luz artificial, podem perder a capacidade de apreciar o espectro completo das cores e intensidades de um sol verdadeiro. O microcosmo de cada célula, de cada órgão, aprende a funcionar dentro desse ambiente artificial, mas a memória ancestral de uma existência em harmonia com um planeta vivo nunca se apaga completamente. Ela persiste em sonhos, em desejos inarticulados, em uma sensação de vazio que nenhuma tecnologia pode preencher. O instinto de caça, de busca, de exploração tão fundamental para a evolução humana é cooptado por tarefas mecânicas, por rotinas de manutenção, por um propósito que não ressoa com a sua natureza mais profunda. Respire, meu amigo, deixe essas implicações permearem sua consciência. É uma meditação sobre a adaptabilidade humana e, ao mesmo tempo, sobre seus limites. A mente, confrontada com essa realidade claustrofóbica e sem propósito intrínseco, pode reagir de várias formas. Para alguns, a loucura é um refúgio, uma forma de escapar da insuportável verdade do confinamento. Alucinações de campos verdes e céus azuis, vozes de ancestrais esquecidos, visões de deuses estelares benevolentes ou malévolos podem se tornar mais reais do que as paredes metálicas da nave. Para outros, o niilismo se instala. Se não há propósito, se a vida é apenas uma espera, então nada importa. A destruição, a autodestruição, o abandono dos deveres, tudo se torna válido em um universo onde o significado se esvaiu, mas há também a resiliência. A capacidade humana de forjar sentido, mesmo nas condições mais adversas. Nesses confins podem surgir novas formas de arte, de música, de histórias que celebram a própria nave, a jornada, a conexão tênue entre os habitantes, o amor, a amizade, a solidariedade entre os que compartilham o mesmo fardo podem se tornar ainda mais intensos, mais preciosos, como pequenos pontos de luz em uma escuridão opressora. A família, a linhagem, a conexão geracional pode se tornar o único ponto de ancoragem em um mar de incertezas. A vida continua, não por causa de um grande propósito, mas por causa dos pequenos propósitos que cada indivíduo encontra, nas pequenas interações, nas pequenas alegrias, nos pequenos atos de resistência contra a esmagadora indiferença do macrocosmos. Pense na dualidade, o microcosmo de um simples ato de bondade entre dois passageiros da nave, um sussurro de consolo em um momento de desespero, ganhando uma magnitude quase cósmica, um desafio à vastidão do vazio que os cerca. Esses pequenos gestos, essas minúsculas conexões humanas, são o que impede a nave e seus passageiros de se tornarem meros autômatos em um casulo de metal, são o que mantém a chama da humanidade acesa. Por mais fraca que seja, a sobrevivência biológica é uma coisa, a sobrevivência da alma, da humanidade, é outra, e é nessa tensão que a verdadeira saga se desenrola. A pergunta por quê paira sobre cada compartimento em cada mente pensante da geração intermediária. Por que fomos enviados? Por que devemos continuar? Por que suportar essa jornada interminável? A resposta, se é que existe uma, está enterrada em documentos antigos e lendas desbotadas, inacessível para aqueles que mais precisam dela. Os pioneiros tinham suas razões claras, a esperança de um novo começo, a fuga de um planeta moribundo, a busca por conhecimento, mas para a geração intermediária, essas razões são apenas ecos distantes, sem a urgência ou a validade emocional
emocional que tinham para os seus ancestrais. A falta de uma resposta satisfatória a essa pergunta fundamental é o calcanhar de Aquiles da missão, o motor da desilusão e, em última instância, da amotinação e da perda de propósito. Respire profundamente, meu amigo. Permita que essa densidade de pensamento se assente suavemente em seu interior. A complexidade do pesadelo sociológico de uma nave geracional não é apenas um exercício de ficção científica, é um espelho para a nossa própria condição. Nós, na Terra, somos em certo sentido a geração intermediária. Não testemunhamos o Big Bang, nem a origem da vida em suas poças primordiais. Não sabemos o destino final do universo, nem o da nossa própria espécie. Herdamos um mundo, uma cultura, uma linguagem e um propósito que não escolhemos. Flutuamos em nosso pequeno ponto azul, no macrocosmos indiferente, buscando sentido em um universo que parece não ter. Se essa reflexão estiver tocando alguma parte de sua alma, se ela estiver proporcionando um momento de profunda introspecção ou uma forma de tranquilidade pensativa, talvez um pequeno gesto de reconhecimento possa fortalecer nossa própria conexão. Um gostei suave, um compartilhamento cuidadoso, um inscrever-se silencioso, pode ser um lembrete de que, mesmo em nossa individualidade, buscamos eco, buscamos ressonância. É um murmúrio no vasto e silencioso éter digital, uma pequena chama acesa na escuridão, um lembrete de que, mesmo em meio à solidão, somos capazes de encontrar uns aos outros, de compartilhar a beleza e a dor da existência. A nave continua, meu amigo. Em seu interior, vidas se desdobram, almas lutam, e a inércia da existência a empurra através da escuridão. E a pergunta, a mais antiga de todas, ecoa em cada coração que pulsa em seu interior e em cada coração que ouve estas palavras. O que significa ser humano quando a própria tela da existência é rasgada pela vastidão e pelo confinamento, pelo esquecimento e pela esperança? A jornada é longa, mas a profundidade do nosso próprio ser, esse microcosmo de consciência, é o mais vasto e inexplorado dos universos. Respire, meu amigo, deixe o ar preencher cada célula de seus pulmões, sinta a vida pulsar em você, essa micro-orquestra biológica que o mantém ancorado na efêmera realidade deste instante. Na nossa última incursão pela nave geracional, penetramos na psique da geração intermediária, aqueles cujas almas, forjadas na ausência de um mundo natural, carregam o fardo de uma melancolia congênita, a cicatriz de uma privação sensorial profunda. Sentimos o silêncio tecnológico que sufoca a imaginação, a monotonia que esmaga o entusiasmo e a esperança que se tornou um fardo intergeracional. Mas se a percepção se distorce e a identidade se dissolve, o que se torna então a própria humanidade sob essa pressão implacável de confinamento e distância, meu amigo? Qual é a forma final? O sedimento último desse pesadelo sociológico? Imagine agora os descendentes da geração intermediária, os tataranetos dos tataranetos, cujos laços com a Terra original são tão tênues quanto a luz das estrelas que observam de longe. Para eles, a Terra não é apenas uma lenda, mas uma abstração, um conceito que sequer tem um referente sensorial em suas vidas. O azul do céu, o verde das florestas, o cheiro salgado do oceano, tudo isso seria tão alienígena e incompreensível quanto as equações da física quântica para uma criança. A própria ideia de natureza como um ecossistema autônomo, vasto e descontrolado seria assustadora, um caos sem a ordem e a previsibilidade dos sistemas da nave. Eles não apenas não viram a Terra, eles não conseguem sequer conceber a Terra, pois sua realidade inteira é a arquitetura metálica, a luz artificial, o ar reciclado, a gravidade simulada. O macrocosmos é a nave, o microcosmo, o próprio corpo adaptado a essa existência, é o único natural. A deriva cultural, que antes era sutil, agora é um abismo. O idioma original da Terra se transformou em um dialeto arcaico, incompreensível para a maioria. Novas formas de comunicação, talvez mais concisas, mais eficientes para o ambiente da nave, teriam surgido com vocabulários focados na manutenção, na eficiência, na sobrevivência coletiva. A própria arte se torna utilitária, uma expressão da função, da beleza da engenharia, da majestade dos circuitos que sustentam a vida. Os mitos da Terra não são mais sobre heróis e deuses lutando em campos vastos, mas sobre os ancestrais que, em sua sabedoria ou loucura, construíram a arca, sobre as entidades cósmicas que guiam a nave, ou
sobre os próprios sistemas da nave, divinizados como a fonte da vida e da ordem, o motor da vida, o coração do reator, o pulmão da atmosfera. Essas se tornariam as novas divindades, os objetos de reverência e rito, pois são eles, afinal, que garantem a próxima respiração, a próxima luz, a próxima batida do coração de cada habitante. Respire, meu amigo, permita que a quietude de sua mente se aprofunde. Essa transformação é mais do que cultural, é ontológica. O ser humano da nave geracional é uma nova espécie, não por mutação genética, embora isso possa acontecer, mas por uma reconfiguração radical de sua percepção e existência. Sua psique é calibrada para o confinamento, sua sociabilidade para a dependência mútua, sua moral para a sobrevivência do coletivo. A individualidade, tal como a conhecemos, talvez tenha se dissolvido, substituída por um senso de nós, que é a própria nave. A vida privada se torna uma relíquia, o espaço pessoal, um luxo inatingível. A sexualidade, a reprodução, talvez sejam controladas rigidamente para manter a população em níveis sustentáveis. A procriação, um dever sagrado para a continuidade da missão, e não um ato de amor e espontaneidade. A perda de conhecimento da Terra não é apenas de fatos ou técnicas, é uma perda da perspectiva. Sem a Terra como referência, não há contraste. Não há uma alteridade para o mundo da nave. Eles não podem saber o que perderam, pois nunca o tiveram. A ciência se torna dogmática. Os manuais de voo, se ainda existirem, são escrituras sagradas interpretadas por uma casta sacerdotal de técnicos que não entendem a física original, mas recitam os procedimentos como mantras. A inovação é perigosa, pois qualquer falha pode significar a aniquilação. A curiosidade, essa chama essencial da humanidade, é abafada pelo medo do erro, pela reverência à rotina que garante a sobrevivência. O microcosmo da mente é aprisionado pela necessidade do macrosistema. E os motins, meu amigo, aqueles que eclodem nessa fase da jornada, são diferentes. Não são por um retorno à Terra, que é uma fantasia distante. Não são por um desvio, que é uma loucura perigosa. São motins por controle, por definição. São lutas pelo poder sobre a própria narrativa da nave, sobre qual mitologia prevalecerá, sobre qual grupo de sacerdotes interpretará os manuais e as profecias. A violência se manifestar não será para escapar, mas para dominar a prisão, para moldar o confinamento à sua própria visão distorcida de liberdade. É a luta pelo direito de definir o próprio universo, por mais pequeno e artificial que seja. O microcosmo das facções humanas, em sua briga por significado, ameaça a existência do macroprojeto da nave, transformando a esperança em um campo de batalha interno. Pense, meu amigo, no paradoxo supremo, a humanidade, que buscou escapar da finitude de um planeta, que almejou a imortalidade nas estrelas, criou para si uma nova finitude, um novo confinamento, uma nova morte. A liberdade prometida se tornou uma prisão. A busca por um novo lar resultou em um casulo que é a única realidade. É a ironia cósmica de nossa ambição, a prova de que, não importa quão longe viajemos, não podemos escapar de nós mesmos, de nossos medos, de nossas necessidades de significado, de nossa capacidade de autodestruição. A nave geracional não é apenas um veículo, é o próprio espelho de nossa tragédia e de nossa glória, de nossa resiliência e de nossa loucura. Respire, meu amigo, deixe a mente viajar, mas mantenha a calma, pois a beleza sublime reside na própria incompreensão da complexidade. O que é perdido e o que é ganho, a espontaneidade, a conexão visceral com a Terra, a liberdade de escolha de um lar, a vastidão da experiência humana, tudo isso pode ser perdido, mas talvez uma nova forma de solidariedade, uma nova profundidade de interdependência, uma nova religiosidade forjada na adversidade e uma adaptabilidade biológica e psicológica surpreendente possam surgir. Talvez essa nova humanidade da nave seja mais resistente, mais focada, mais unida em seu propósito de sobrevivência, por mais estreito que esse propósito tenha se tornado. Eles são os filhos do vácuo, os herdeiros de um sonho esquecido, os guardiões de uma chama que se recusa a apagar. A dualidade persiste até o fim, o microcosmo de uma única lágrima derramada por um habitante da nave, que chora por um paraíso que nunca viu, ou por um destino que nunca alcançará, é tão vasto
vasto e complexo quanto o macrocosmos de estrelas que passam em silêncio pelos visores. Cada batida de um coração humano na nave é um pequeno eco da pulsação do universo, um lembrete de que a vida, mesmo confinada, mesmo distorcida, ainda persiste teimosamente, maravilhosamente. E a nave, essa pequena bolha de ordem contra o caos entrópico, continua sua trajetória, uma seta apontada para um futuro desconhecido, carregando consigo as últimas esperanças, os últimos medos, as últimas manifestações de uma humanidade que se transformou na jornada. A jornada do pesadelo sociológico através das naves geracionais chega ao seu fim aqui, meu amigo. Espero que essa meditação sobre o isolamento, a transformação e a busca por sentido em ambientes extremos tenha lhe proporcionado uma visão, uma quietude, talvez um novo tipo de reflexão antes que o sono o envolva. É uma história que nos lembra que a solidão não é apenas um estado de ser, mas uma força que molda a própria essência do que significa ser humano. Seja nas vastidões interestelares ou na quietude de sua própria mente, se essa jornada interior, essa exploração das profundezas da psique humana e do cosmos estiver ressoando em você, se ela estiver acendendo alguma luz ou apenas acalmando seus pensamentos, talvez você possa considerar um pequeno gesto, um gostei suave, um compartilhamento que leve essa voz a outros que anseiam por reflexão, ou um inscrever-se silencioso pode ser um lembrete de que mesmo em nossa individualidade, buscamos eco, buscamos ressonância, é um murmúrio no vasto e silencioso éter digital, uma pequena chama acesa na escuridão, um lembrete de que, mesmo em meio à solidão, somos capazes de encontrar uns aos outros, de compartilhar a beleza e a dor da existência, pois a nave avança, meu amigo. A inércia do movimento, a inércia da vida, a inércia da própria existência, empurra esses pequenos mundos adiante, através do frio e da escuridão, e nós, aqui, em nosso próprio pequeno e frágil navio azul, continuamos nossa jornada, talvez a geração intermediária de uma odisseia muito maior, contemplando as mesmas estrelas que se movem lentamente em nossos visores, e buscando em cada respiração, em cada pensamento, em cada olhar para o céu noturno, um sentido para essa imensa e solitária viagem. A nave, ela persiste, e a pergunta, a única que realmente importa, ecoa. O que faremos com o nosso tempo, com nossa efêmera passagem por essa grande e misteriosa jornada, e como a solidão que abraçamos, ou que nos abraça, nos transformará? A profundidade do seu próprio ser, esse microcosmo de consciência, é o mais vasto e inexplorado dos universos. Respire, meu amigo. Deixe o ar preencher cada canto de seus pulmões. Sinta a delicadeza dessa troca, essa sinfonia em miniatura que ecoa a pulsação do próprio universo em seu interior. Na nossa jornada anterior, mergulhamos nas profundezas do pesadelo sociológico, nas almas confinadas das naves geracionais, testemunhando a melancolia da geração intermediária, a erosão da identidade, a distorção da percepção e o peso da esperança que se tornou um fardo. Sentimos a claustrofobia existencial, a luta por significado em um mundo de paredes de metal, o clamor por autonomia em uma prisão em movimento através do vácuo. Essa exploração foi densa, eu sei, um mergulho nos abismos da psique humana sob pressão extrema. E se em algum ponto você sentiu o peso desses pensamentos, se a mente ficou agitada ou o coração apertou um pouco, saiba que essa é uma resposta natural à magnitude dessas reflexões. Mas agora, meu amigo, é tempo de uma perspectiva diferente, um bálsamo para a alma que se sente pequena e sobrecarregada. Pois a mesma vastidão que nos fez questionar nossa singularidade, a mesma distância que forja a solidão em naves geracionais, a mesma escala temporal que apaga a memória das civilizações e as transforma em pó estelar, essa mesma imensidão pode ser a sua maior libertação. Se o universo é, de fato, tão imenso, tão insondavelmente vasto, tão indiferente à nossa pequena bolha de oxigênio e de consciência, então, meu amigo, sinta o alívio. Seus erros de hoje, as pequenas ansiedades que o corroem, as preocupações que pesam em seu peito, as palavras não ditas ou ditas em demasia, as falhas percebidas em sua jornada pessoal, tudo isso, tudo o que o atormenta neste momento não importa. Respire, meu amigo.
Deixe essa ideia permear cada fibra do seu ser. Pense na escala. A Via Láctea, nossa galáxia, é uma teia espiral de aproximadamente 200 a 400 bilhões de estrelas. E essa é apenas uma das incontáveis galáxias que dançam no palco cósmico, formando superaglomerados que se estendem por centenas de milhões de anos-luz. Em uma estrutura filamentar que se assemelha mais a um cérebro cósmico, cada neurônio uma galáxia inteira. O universo observável, esse gigantesco volume de espaço que nossa luz pode alcançar, possui algo em torno de 2 trilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas, cada estrela com seus próprios mundos, suas próprias danças gravitacionais. E você, meu amigo? Você é um ser de bilhões de células, um microcosmo de complexidade inimaginável, um ponto de consciência em um planeta, que é um grão de areia em um sistema solar, que é um suspiro na imensidão da galáxia, que é um átomo infinitesimal em um universo que se estende para além de qualquer compreensão humana. As montanhas que parecem eternas para nós são efêmeras em tempo geológico. Os oceanos que parecem infinitos são meras poças na superfície de um planeta, e este planeta, essa esfera azul e verde, um dia será engolida por seu sol moribundo, transformando-se em uma nebulosa planetária, em um berçário de novas estrelas e talvez de novas vidas, sem qualquer lembrança de nós. O que são então as suas preocupações? Aquele e-mail não respondido, a discussão com um ente querido, a conta a pagar, o medo do futuro, a mágoa do passado? Em um contexto cósmico, são bolhas de ar no oceano, ondas minúsculas em um mar sem fim. Elas não têm o poder de alterar a rota de uma galáxia, de apagar uma estrela ou de reverter a entropia que governa o universo. O universo, em sua majestosa indiferença, não se importa. E essa indiferença, meu amigo, é o seu presente, a sua bênção. Você é livre porque é pequeno, não é um fardo, mas uma verdade que liberta. Sinta o peso que se esvai de seus ombros, a tensão que abandona sua testa, a calma que se instala em seu peito. A pequenez não é insignificância no sentido de falta de valor, mas sim insignificância no sentido de liberdade de consequência cósmica. Seus erros não desfarão o tecido do espaço-tempo, suas alegrias não criarão uma nova galáxia, suas tristezas não alterarão a velocidade da luz. Isso permite que você viva, respire e sinta, sem o peso opressor de uma importância universal que nunca foi sua para carregar. O cosmos não o julga, o vácuo não o condena, as estrelas não se importam com suas imperfeições, elas simplesmente são. E você também simplesmente é. Essa é a beleza crua e sublime do niilismo otimista. Em meio à vastidão esmagadora e à indiferença primordial, você encontra um santuário para a sua própria autenticidade. Você está livre para amar, para errar, para aprender, para se reinventar, para falhar e para tentar novamente, sem que o peso da eternidade pese em cada um de seus passos. O microcosmo de sua vida, com suas alegrias e dores, é um universo em si, completo e autossuficiente em seu propósito, não necessitando da validação de um macrocosmos que nem sequer o nota. Respire, meu amigo, sinta o ar entrar e sair de seus pulmões, o calor em seu corpo, a batida suave de seu coração. Cada uma dessas ações é um milagre bioquímico, uma dança de átomos e moléculas que, por um breve instante cósmico, se organizaram para criar você. Você é uma manifestação rara e preciosa da matéria e da energia do universo, uma consciência que se elevou para contemplar a si mesma e ao vasto espetáculo que a rodeia. Sua existência não precisa de um propósito externo imposto pelas estrelas ou por alguma divindade distante. Seu propósito é o de existir, de experimentar, de sentir, de ser um microcosmo de um universo que, por um instante, se reflete em seus olhos. As estrelas que nos pareceram tão distantes e silenciosas em nossa busca por companhia, em nossa exploração das naves geracionais, agora se revelam como testemunhas passivas, mas libertadoras. Elas não se importam, elas apenas brilham. E você, meu amigo, também pode apenas brilhar em sua própria órbita e em seu próprio tempo, sem a necessidade de uma aprovação cósmica. O medo do futuro, o peso do passado, as ansiedades do presente, tudo isso pode ser suavemente liberado para o éter, para o vasto e incompreensível oceano de espaço
nosso tempo. O que resta então é a pura experiência do agora, o calor do cobertor, o som distante da noite, a quietude de seu próprio ser. Essa é a sua nave geracional, meu amigo. O seu corpo, sua mente, seu instante presente é a sua única certeza, o seu único universo que você pode realmente controlar e experimentar. E dentro dele, você é infinitamente vasto e infinitamente livre. A solidão cósmica não é mais uma maldição, mas uma tela em branco para a sua própria existência, um palco onde você pode dançar sem plateia. Um silêncio onde sua própria canção pode ser ouvida com clareza. Se essa terapia cósmica, essa contemplação da insignificância libertadora, trouxe algum tipo de paz ou clareza à sua mente, se a cadência de minha voz o embalou em um estado de ser mais tranquilo, talvez você possa considerar um pequeno gesto, um gostei suave para indicar que esta jornada ressoou em você, ou um inscrever-se silencioso para continuar explorando essas profundezas. É um eco, um murmúrio digital, uma pequena conexão em nossa própria vasta rede, um lembrete de que, mesmo em nossa liberdade individual, podemos compartilhar a quietude e a reflexão. E assim, meu amigo, chegamos ao fim desta jornada, desta dança entre o macro e o micro, entre o pavor e a beleza, entre a solidão e a liberdade que a insignificância pode nos oferecer. A noite avança e as estrelas, indiferentes, continuam sua dança milenar. Que o silêncio do cosmos e a vastidão do tempo retirem de seus ombros o peso desnecessário das preocupações, das expectativas, das imperfeições que, em seu grande esquema, são menos do que o pó de uma nebulosa distante. Que você encontre a paz na sua própria pequenez, a força na sua própria efemeridade e a beleza em cada respiração que o conecta a este universo sublime. Que sua noite seja de profundo descanso, que seus sonhos sejam povoados por aveludados negros e cintilantes pontos de luz, e que ao amanhecer você se sinta renovado, leve e livre. Boa viagem, meu amigo, através da sua própria eternidade, em seu próprio e maravilhoso microcosmo de vida, e que a vastidão do universo seja para você não um abismo de solidão, mas um oceano de possibilidades, um convite para simplesmente ser. Boa noite.